Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando o problema do déficit habitacional brasileiro. O nosso convidado é o Dr. Teotônio Costa Rezende, diretor de habitação da Caixa Econômica Federal. Participa do programa o jornalista, meu colega Ronaldo Martins. Dr. Teotônio, como anunciado, aí um problema importante é de famílias chamadas conviventes, né, que habitam uma mesma moradia, resultado, expressão desse próprio déficit. O que é que a Caixa tem feito para solucionar esse problema? Porque sabemos que elas vivem nessa situação por falta exatamente de condições de terem a sua própria moradia. O atendimento dessas famílias também ele vem sendo feito dentro do contexto do programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, que tem exatamente voltado para também resolver o problema da subhabitação. Tá? Essa questão que você levanta é uma dos justificativos daquelas diferenças tão grandes no cálculo do déficit habitacional. Ou seja, há um critério mais rigoroso que considera como déficit habitacional a pessoa que está vivendo em mais de uma família no mesmo imóvel, pagando mais de 30% da renda de aluguel ou residindo em um imóvel que não tem as mínimas condições de habitabilidade. Então, ou seja, o programa Minha Casa Minha Vida também leva muito em consideração essa preocupação, ou seja, com famílias que estejam coabitando o imóvel. Então, é uma das prioridades do programa também, viabilizar que cada pessoa, cada família tenha acesso a uma moradia digna. Então, Bom, nesse déficit a gente percebe que cerca de 90% das famílias são chefiadas por pessoas que têm até 40 anos. Como é que se define, como é que se avalia, se leva em conta a idade do contratante e o prazo de financiamento no momento de se adquirir um imóvel? Na faixa 1, isso não tem nenhum impacto, ou seja, na faixa 1, que é esse segmento quase que totalmente subsidiado pelo governo, não existe nenhum impacto entre uma pessoa que, digamos, tem 18 anos de idade ou uma que tem 80 anos de idade. Tá? Isso Vai ser o mesmo prazo? É o mesmo prazo, é a mesma prestação. Isso é uma razão muito simples, né? Porque o que diferencia a prestação para um tomador do empréstimo é se o risco é da seguradora ou não. No caso da faixa 1, no caso de um sinistro de morte ou invalidez, por exemplo, você não tem um seguro pagando isso. O risco é do governo. O próprio governo, ou seja, mesmo aquela prestaçãozinha de R$25, se a pessoa assinou um contrato em 10 anos, ele morreu ou ficou inválido no dia seguinte, a dívida dele está quitada, o imóvel é entregue para ele sem nenhum ônus, ou para ele ou para os herdeiros dele sem nenhum ônus. Então, isso não existe o risco da seguradora. Quando nós estamos falando de financiamento, aí qualquer outro financiamento, ou seja, de mercado, ou mesmo social, ou seja, tanto da faixa 1, da faixa 2 e 3 ou mercado, aí você tem a figura do seguro, aí você, evidentemente, quanto mais idosa a pessoa, maior, evidentemente, o risco dele ter um sinistro, uma questão lógica de mercado, o seguro custa mais caro. E a prestação, em consequência, fica mais alta. Tem um impacto, mas então, uma regra básica de mercado é o seguinte, a idade da pessoa mais velha que está sendo no contrato, mais o prazo de financiamento não pode ultrapassar, essa soma não pode passar de 80 anos e 6 meses. Tá? Significa, então, se uma pessoa que tem 60 anos, por exemplo, ele pode financiar em no máximo 20 anos. Se ele tem 70, no máximo 10 anos. Aí você tem dois impactos nisso aí. Quanto menor é o prazo, maior é a prestação, e também quanto mais idosa é a pessoa, maior é o prêmio de seguro. Então, ou seja, à medida que a pessoa vai ficando mais velho, ele tem essa dificuldade que encarece a prestação para ele. Agora, no programa Minha Casa Minha Vida, ele tem, primeiro, o da faixa 1, que isso não tem nenhuma diferença, tanto faz, digamos, uma pessoa idosa vai chegar lá e vai pagar os R$25 do mesmo jeito, e mesmo da faixa 2 e 3, isso foi uma conquista do presidente Lula, ele tinha uma birra muito grande com a seguradora, que ela cobrava muito caro. Então, ele tentou negociar naquela época com a seguradora para ver se ela fazia um preço mais baixo para a Minha Casa Minha Vida e não teve êxito. Então, o que ele fez? Então, vocês não vão segurar o Minha Casa Minha Vida. Então, mesmo por faixa 2 e 3, ele mandou que nós criássemos, que a gente chama de fundo garantidor, que no início ele tinha o objetivo apenas de cobrir aquela questão de perda de renda das pessoas, ou seja, que pagaria, a pessoa perdesse renda de acordo com a faixa de renda, poder pagar até 36 prestações com esse fundo. Então, coloca também o seguro de morte e invalidez aí dentro e aí o preço ficou menos da metade do que é o preço de mercado. Agora, alguém pode falar, não, então a seguradora, uma visão só por essa lógica, então se a seguradora está cobrando, digamos, R$10 e no fundo garantidor é 5,
você pode dar, a seguradora está cobrando um preço absurdo. Mas a lógica não é bem essa, porque também o fundo garantidor ele é fortemente subsidiado. De cara, o governo colocou 2 bilhões de reais para sustentá-lo. Então, recurso do Tesouro? Recurso do Tesouro. Tá? Então, ou seja, o fundo garantidor, no caso da minha casa, mesmo faixa 2 e 3, não fica tão caro para uma família mais idosa, porque o custo do seguro também foi reduzido praticamente a metade. Mas mesmo assim, ele leva em consideração aquela questão da idade. A diferença também de acordo com a idade. Isso, exatamente, não pode passar dos 80 anos. A diferença é que nos programas sociais... Os valores são menores. Além de valores serem menores, você tem até 3% do total dos contratos da carteira nossa, por exemplo, do faixa 2 e 3, até 3% você pode relevar a questão da idade. Então, ou seja, no total geral que nós tivemos na faixa 2 e 3, 3% ele pode estourar aqueles 80 anos e 6 meses que não tem problema do prazo. Como é que é encarado pela política habitacional a diversificação dos arranjos, os novos arranjos familiares? Agora nós temos uma diversidade enorme de situações, solteiros, casais sem filhos, pessoas sem laços parentescos que se unem, até uniões com pessoas do mesmo sexo. Eu sei que a Caixa tem uma filosofia até administrativa em relação a isso. Como é que esse tema é tratado? A Caixa, mesmo antes de qualquer programa social, nós nunca, para conceder um financiamento, nós nunca exigimos, muito antes de chegar a essa situação hoje mais democrática, mais liberal que nós temos, a Caixa nunca negou financiamento pelo caso da pessoa, digamos, não ser formalmente casado ou ser pessoa do mesmo sexo. Eu comecei na habitação há um pouco tempo, há 34 anos, e lá, naquela época, lá em interior de Goiás, a gente já fazia financiamento não levava em conta, desde que a pessoa coabitasse o mesmo teto, não me interessava qual era a forma legal que eles estavam juntos. Eu queria voltar numa questão que o senhor colocou anteriormente, sobre a infraestrutura urbana para esses projetos do Minha Casa Minha Vida. Nós sabemos que algumas regiões têm necessidade de rede de esgoto e muitas vezes loteamentos ou terrenos que poderiam ser utilizados ficam inviabilizados. A Caixa tem... Claro que tem, mas como ela utiliza recursos para financiamento dessas obras de infraestrutura? Quer dizer, há uma negociação casada, ao mesmo tempo que a Caixa financia para o município a infraestrutura daquele terreno, para posteriormente o município construir ali as habitações? No caso da infraestrutura interna, isso não é problema. A infraestrutura interna ela faz parte do financiamento. Então, ou seja, você pode estar fazendo um empreendimento num lote total, sem terra bruta, toda a infraestrutura, arruamento, saneamento, está tudo incluído. E o entorno? O problema que você enfrenta é o acesso a esse empreendimento. Tá? Então, o primeiro ponto é que você tem que levar em consideração. Um dos pontos que nós levamos em consideração para aprovar um empreendimento é a certeza de que ele tem infraestrutura de acesso a ele. Tá? Ou seja, o primeiro ponto é interno. A questão de água, luz e saneamento, isso é condição básica para você analisar o projeto. E, além disso, você vai olhar as vias de acesso, tá? E também a questão de creche, escolas, postos de saúde. Tá? Num primeiro momento, nós fizemos algumas parcerias com estados e municípios para que os estados fizessem isso. Tá? Estamos reavaliando essa questão e verificando até algumas parcerias, por exemplo, com o Ministério da Educação, com o Ministério da Saúde, para que, de acordo com a demanda que esses empreendimentos vão gerar naquela região, o Ministério da Saúde e da Educação também direcionar investimento, por exemplo, para um município que não dá conta de construir a escola, a creche, o próprio governo entrar com outras fontes de recursos para viabilizar esse empreendimento. Estamos fazendo o federal faz. Exatamente. Estamos fazendo um levantamento geral agora para verificar alguns empreendimentos que eventualmente não tenham sido totalmente assistidos, e o Ministério da Saúde e da Educação vai fazer parcerias com os municípios locais para viabilizar também essas demandas. Doutor Teotônio, a questão que no Brasil é um problema sério, histórico, a questão das favelas, das pessoas, das famílias que habitam áreas de risco. Nós temos aí um cálculo do PNAD que é de 2,2 milhões de famílias que habitam regiões assim. E essas pessoas, 77% dessas famílias recebem, no máximo, até 3 salários mínimos, no máximo 3 salários mínimos. Ou seja, quais são as linhas, os programas específicos
da política habitacional operados pela Caixa ou outros, para esse público, levando em consideração que muitas vezes as regiões são impróprias, são de risco, não podem ser aproveitadas para um rearranjo e fazer ali unidades habitacionais. Como é que isso é tratado? Eu não sou urbanista e sou muito ruim nesse entendimento, mas a questão que eu vejo, por exemplo, na favela, o Rio de Janeiro, por exemplo, você tirar uma pessoa de uma região para outra é quase impossível. Então, nós já tivemos até alguns casos em que nós fizemos um empreendimento condicionado a remover aquelas famílias de um lugar para outro, você não consegue fazer isso, tá? Mas o que a gente tem procurado, nós temos importantes linhas de financiamento de infraestrutura e de saneamento urbano, a gente procura, naqueles casos em que o terreno é própria habitação, claro que você não vai, simplesmente porque um grupo de família está num local de risco, você não vai querer institucionalizar. É claro que nesse caso nós não vamos financiar a infraestrutura, mas quando você tem, digamos, uma área já ocupada, mas própria para habitação, nós temos linhas de financiamento para estados e municípios, para que eles façam a infraestrutura básica ali, ou removendo as famílias primeiro para um local e depois reaproveitando aquela área, ou, se possível, tecnicamente, fazendo a intervenção com as próprias famílias. Removendo parte apenas. Isso, Belo Horizonte é uma experiência grande, assim, né? De você construir habitações e prédios na própria vila, na própria favela, quando há condições. Isso. Né? Sempre com esse cuidado de só fazer isso aonde não é área de risco, área para habitação. Bom, além das favelas, nós temos um problema muito grande hoje nas grandes cidades, que é da regularização fundiária. Há regiões inteiras em que não há essa situação regularizada nos municípios. Como é que a Caixa lida com esse problema? É impossível abrir uma linha de financiamento para uma pessoa que está numa região que não há a regularização fundiária? O financiamento propriamente dito, você tem o problema da garantia, né? Aqui, sem falar em pequeno, Brasília é um caso típico. Aqui você tem áreas, digamos, altamente valorizadas e que você não tem a propriedade regularizada. Tá? Então, no financiamento propriamente dito, a gente tem buscado algumas alternativas, inclusive junto à própria Secretaria de Patrimônio da União, algum tipo de garantia alternativa. Mas, realmente, esse é uma situação difícil de se resolver. Nos programas sociais de baixa renda, em que você não tem o problema da garantia em si, você pode até flexibilizar essa questão. Você pode, desde que a pessoa tenha, digamos, seja uma evasão que esteja em litígio, por exemplo, seja mesmo que a pessoa esteja ocupando e já tenha o domínio, a gente faz intervenção, sim. Agora, quando você tem o financiamento, aí você tem o risco, realmente é uma situação praticamente insuperável. Nós temos aqui o tema da especulação, o senhor já falou um pouco, mas vamos tentar aprofundar um pouco mais, porque para evitar um dos maiores problemas do programa, a especulação imobiliária das unidades financiadas, foi incluída no texto a necessidade de quitação da dívida, né, sem a subvenção econômica. Isso valerá para os financiamentos concedidos a famílias com renda mensal de até R$ 1.395, renda mensal, né? Que efeitos práticos essa norma está tendo ou pode ter? O primeiro ponto fundamental foi evitar que a pessoa, né, tomasse posse da unidade e logo em seguida passasse ela à frente, vendendo por um valor muito abaixo para pessoas que não precisam do imóvel. Então, ou seja, esse foi o grande avanço, ou seja, até a gente comentava que no início ele estava pegando aquele pequeno valorzinho que estava, não ele, a pessoa para quem ele vendeu vinha aqui que estava apropriado. Então, o grande lance disso aí foi exatamente impedir que essa especulação, porque você pode até acontecer de uma pessoa desavisada chegar e comprar aquele imóvel, só que ambos vão perder. Vai perder tanto a família que tem a propriedade mesmo e passou para frente, quanto que comprou, porque nenhum dos dois vai ficar com o imóvel. Mas pode haver penalidade legal para elas? Nesse caso, e aí a gente pede muito a participação dos próprios moradores, que é importante para eles também que não haja desvio de finalidade, ou seja, sempre que alguém na comunidade
tomar conhecimento que a pessoa que está morando no imóvel não é o beneficiário, que nos avisa. Nesse caso, o que nós fazemos? Nós acionamos de imediato a justiça para desocupar o imóvel, tá? Ou seja, aquela família ela vai ficar impedida, ela não tem mais subsídio, ela vai perder o imóvel e não tem mais subsídio do governo, porque ela fica gravada no sistema para sempre, ou seja, ela não vai ter outro acesso, e quem comprou também não vai levar, porque nós retomamos esse imóvel e recolocamos ele para uma outra família que está na fila esperando. Tá? Então, ou seja, é uma especulação de alto risco, porque a pessoa que está comprando, ele não tem chance de ficar com o imóvel, tá? E quem vendeu também não vai poder ter outro financiamento. E nós temos feito, no início, nós não tínhamos nos programado para isso. Tá? Quando nós percebemos que, muito embora não fosse uma coisa generalizada, estava acontecendo com uma certa frequência, nós estruturamos nossas áreas que cuidam do acompanhamento dos imóveis para 30 dias depois que nós entregamos o empreendimento, ela faz um levantamento bem rigoroso para verificar, primeiro, se todos os imóveis estão ocupados. Se o imóvel não foi ocupado ainda, ela entra em contato com a família para saber o que está acontecendo. Porque pode ser que às vezes a pessoa ele está deslocando, tem família, os filhos que estão estudando na escola, está esperando a época das férias para mudar. Então, antes de tomar uma providência mais enérgica, primeiro ela tenta identificar o porquê que aquela família não está ocupando. Tá? Se não houver uma explicação convincente, aquele contrato é cancelado, mesmo antes de ser ocupado, e nós passamos para outra família. E para aqueles casos em que a pessoa que está ocupando não é o titular do contrato, nós já providenciamos de imediato também a retirada dele do imóvel. E nós fazemos isso 30 dias após a entrega e depois, aleatoriamente, sem data fixa, fazemos mais testes para verificar, digamos, 6 meses depois, e vamos continuar isso ao longo do tempo, testando aleatoriamente para verificar se as famílias que moram são as originais. E sempre pedindo à comunidade para também nos informar o caso de desvios. O senhor diria que essa norma já surtiu efeito? Com certeza. Já reduziu esse problema. Aquele pessoal que ficava trocando casa por bicicleta, por moto, ele está praticamente desaparecendo. Até porque o especulador está percebendo que é um negócio de altíssimo risco. E como é que a Caixa age naquelas situações em que o comprador, a família, o proprietário, tem dificuldade para pagar as prestações, tem um atraso grande, generalizado, há possibilidade também de despejo nessas situações? Como é que a Caixa age? Tá, no caso, vamos sempre separando esses dois, o que é financiamento da faixa 1. Tá? No caso da faixa 1, nós já temos aí mais de 1 milhão de unidades concluídas, tá? Mas nós não temos nenhuma ação de cobrança rigorosa. Até esse momento agora, nós temos feito uma ação educativa, mostrando às famílias a importância, ou seja, que aquele pouquinho que ele está pagando vai viabilizar recurso para que a outra família possa ter acesso. Então, nesse momento, nós não temos nenhum caso de desocupar, salvo aqueles casos de desvio de utilização do imóvel, nós não temos um. Mas tem uma inadimplência alta? Não, a inadimplência, no caso nessa faixa, ela ainda é bem maior do que a dos financiamentos. Ela deve estar aí em torno, próximo de 10%, entre 7% e 10%. Tá? Enquanto que nos financiamentos, inclusive faixa 1 e 2, ela é de 1,4%. Hoje nós temos no Brasil o menor índice, nos últimos 3 anos, nós mais do que dobramos nossa carteira e nós temos o menor índice de inadimplência de toda a história do sistema financeiro, do SFH. Ou seja, por quê? Nós estamos crescendo com qualidade. Ou seja, se você pegar a nossa carteira, a gente falando de financiamento, por exemplo, a nossa relação dívida-garantia, tá? A habitação social está em torno de 72%, a habitação do mercado em torno de 65%. Isso na largada. Se você comparar na média que as pessoas estão pagando, a relação entre dívida e garantia está em torno de 53%. Ou seja, enquanto aí nos países que tiveram problema aí, ela chega próxima de 100%. Tá? Agora, na habitação de mercado, primeiro ponto que você tem 1,4 na inadimplência, já diz que os casos de retomada de imóveis são mínimos. Né? Segundo, que nós só tomamos o imóvel depois que você esgotou todas as alternativas de negociação. Só quando você chega à conclusão que realmente não existe como resolver aquela situação. Mas você abre N leques para a pessoa parcelar a dívida atrasada, até mesmo incorporar a dívida e recalcular as prestações. Então, ou seja, hoje nós financiamos em média próximo de 5 mil contratos por dia. Tá? Temos uma carteira de crédito imobiliário de mais de 4 milhões. Tá? E o que nós retomamos não chega a 0,03% do que nós financiamos. Muito bem, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa Agenda Econômica de hoje, que examinou o tema do déficit
habitacional no Brasil. Nós queremos contar muito com a sua apreciação, as suas críticas, elas são muito bem-vindas aí de casa. E se você quiser baixar esse programa ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazer isso, www.senado.leg.br/TV. Queremos agradecer muito a presença aqui no Agenda Econômica, Dr. Teotônio Costa Rezende, diretor de habitação da Caixa Econômica Federal. Nossos agradecimentos também ao meu colega Ronaldo Martins por participar desse programa. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo Agenda Econômica.